Hoje a gente vai falar sobre um setup chamado barra ignorada, que funciona muito bem tanto para ações quanto para o mini índice e para o mini dólar. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício, e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre o setup da barra ignorada. Eu vou mostrar para vocês como você deve operar ela e algumas variações que podem ter. Se você puder então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem aprender também. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você já está aqui no canal há bastante tempo e já vem acompanhando os outros vídeos, eu agradeço muito por você estar aqui. E se você estiver chegando agora, caiu de paraquedas, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, dá uma olhada aqui no canal, tem uma outra playlist, que é outra playlist, né? O vídeo dessa playlist está no guia de setups. Tem um curso gratuito também com 15 aulas, se eu não me engano, bem direto ao ponto para você. Tem o backtest no dedo que você pode assistir como que você deveria fazer o backtest para treinar, para operar no mercado, beleza? Então é bem completo. E esse é o único canal do YouTube que você vai ver a jornada de alguém que ainda estava perdendo dinheiro e tudo que foi feito para poder chegar até o momento da virada de chave e começar a ganhar dinheiro no mercado, beleza? Bom, é isso aí então, sem mais lenga-lenga, vamos falar de setup. Para entender a barra ignorada, você tem que entender qual é o conceito de uma barra ignorada, beleza? Então assim, as características, como a gente sempre faz aqui, eu vou passar por elas e depois a gente vai falar sobre por que isso aqui funciona, tá? Bom, primeiro, para a gente poder encontrar esse setup, o mercado tem que estar em uma forte tendência. Maurício, como é que eu vou saber se o mercado está em forte tendência? Os próprios requisitos desse setup vão te dizer se ele está em forte tendência ou não, beleza? Eu vou falar sobre isso quando a gente estiver vendo aqui a entrada e os requisitos dele. Bom, a gente também pode operar isso daqui, tanto na compra quanto na venda, o que é muito bom. Você vai ver ele uma baixa quantidade de vezes, porque como eu falei, a gente precisa de uma forte tendência. E dias de fortes tendências, ou momentos de fortes tendências, não acontecem sempre, certo? Então ele vai aparecer uma quantidade baixa de vezes. A taxa de acerto dele é boa, é maior do que 50%, como vocês sabem, é sempre assim que eu me refiro aos setups, maior do que 50, mais ou menos 50, ou menor do que 50, tá? Então é uma taxa de acerto maior do que 50, e eu falo isso dessa forma para você ver o setup aqui, baixar a planilha que está aqui na descrição e testar para ver se você consegue encontrar os resultados do setup que eu estou falando aqui, beleza? Como eu sempre falo, não acredite no que eu estou falando, duvida de tudo que eu estou falando aqui, vai lá e testa, porque é o seu dinheiro, beleza? O legal é, isso aqui funciona em qualquer time frame, qualquer mesmo. Obviamente vocês já sabem que eu não indico que ninguém opere o 1 minuto, mas funcionaria aqui também, beleza? Eu não gosto disso aqui, eu nunca testei isso aqui, mas eu já acompanhei muitas pessoas fazendo, mostrando, e de fato eu pude ver eles fazendo e funcionando, beleza? Mas como eu falei, testa aí você também. Bom, o legal é que o stop é curto, porque a gente vai entrar e vai colocar o stop na barra de entrada, e ele normalmente atinge o alvo rápido. Eu acho que isso aqui é o sonho de todo trader ansioso, certo? Você entra na operação, por exemplo, eu gosto de operar o 10 minutos. Quando você entra para poder operar o 10 minutos, você tem que estar preparado para a sua operação durar em média de 45 minutos a 90 minutos, que é o que vai acontecer, certo? Mas se ela atinge na barra anterior, eu tenho uma operação que dura 10 minutos, 10 a 20 minutos mais ou menos, tá? Na barra anterior, né? Na barra seguinte. Então isso aqui é muito legal porque você entra e sai do mercado muito rápido. E aí, se você estiver operando ações, você pode ter a sua lista de ações e não depende de ficar só ou no mini índice ou no mini dólar. Você pode operar só esse setup para o resto da vida e só trocar o ativo que você estiver operando ele, beleza? E esse é um dos motivos de eu indicar para vocês tantas vezes para operar ações ao invés de mini índice e mini dólar, beleza? Sugestões de alvo. Aqui no Brasil, todo mundo que fala desse setup, do que eu já vi, coloca sugestão de alvo diferente. Então eu não vou colocar um alvo engessado, tá? Eu vou dar aqui a minha sugestão, mas todos esses daqui funcionam muito bem. O True Range, a amplitude da barra anterior, 2 vezes o risco ou 1.6 vezes o risco.
A minha sugestão normalmente é 2 vezes o risco, beleza? Mas eu vou sugerir para esse daqui que você use a barra anterior. Então muitas vezes você vai medir como um inside bar, que inclusive é outro vídeo que tem aqui no canal, e se você ainda não viu, vai lá ver, vale muito a pena. Já teve muitas pessoas mandando mensagem agradecendo, falando: Maurício, finalmente comecei a ganhar dinheiro com esse setup, beleza? É de graça, tá aí, é só ir lá e assistir. Bom, como eu falei, a gente precisa entender o conceito da barra ignorada. Então eu vou ilustrar aqui de uma forma bem simples para tentar explicar, né, sem restar dúvidas de como funciona. Quando a gente tem um dia de forte tendência, o mercado está muito direcional. Então, só para a gente poder fazer uma comparação, seria o seguinte: isso daqui é um morro e é uma rua, certo? E aqui tem um caminhão. E aí, esse caminhão aqui, ele está descendo a rua e ele está sem freio, sem motorista, sem nada. Ele é só um caminhão desgovernado. E aí, isso daqui é um monte de barrinha. Eu vou reverter aqui, que vai ficar mais parecido com um gráfico real, porque é isso aqui. Ó. Eu vou fazer o exemplo na venda, tá? Porque na venda é mais fácil de explicar. Então, é isso aqui. A gente vai olhar isso aqui e vai ver um monte de caminhãozinho descendo aqui, um depois do outro. E esses caminhõezinhos estão fazendo uma fileira. Essa fileira ela meio que é grande, porque a gente precisa de um pré-requisito que originalmente, como descrito o setup, né, o original, ele deveria ser de 4 barras vermelhas, tá? No caso da queda. Por quê? Porque aqui a gente está falando de barra ignorada, mas a gente tem a barra vermelha ignorada e a gente tem a barra verde ignorada, tá? Aqui não faz diferença pra gente, mas esse setup originalmente é red bar ignored e green bar ignored, tá? Então uma é para compra, outra é para venda. E aí, o conceito, como eu falei, é bem simples. A gente tem um caminhão, ou alguns caminhões, descendo o preço aqui, vendendo. E aí, vem um candanguinho aqui, que a gente vai chamar ele de barra verde, né? Eu gosto de usar o branco, mas a gente vai chamar ele de barra verde. E ele acha que ele sozinho consegue parar todos esses caminhões aqui na mão. Sozinho. Aquilo ali tudo vindo de preço e aí tem um candanguinho verde. O que a gente espera que vai acontecer aqui? Bom, o que a gente espera é que esse candanguinho verde aqui seja completamente ignorado pelos caminhões desgovernados, sem motoristas descendo a ladeira, certo? Então, o que a gente pode esperar que vai acontecer é, no mínimo, que o caminhãozinho esmague, atropele o candanguinho verde, beleza? E assim como isso funciona na venda, funciona também na compra. Como eu falei, eu usei o exemplo aqui na venda porque era mais fácil de ilustrar o caminhão descendo e atropelando o candanguinho, beleza? Então, o que a gente vai buscar nesse setup? Bom, nesse setup a gente vai buscar, originalmente, são 4 barras na mesma direção. 4 barras na mesma direção. Aqui no Brasil a gente vai encontrar algumas variações, como por exemplo, 3 barras na mesma direção, tem gente que considera o suficiente, ou se essas barras aqui forem muito grandes, ou se for uma barra muito grande, tem gente que considera que se a próxima for vermelha, também vai chamar de barra ignorada e vai atropelar, beleza? Mas esse não é o conceito original. O conceito original, que é o do Oliver Vélez, ele tem 4 barras na mesma direção a favor da tendência, beleza? Se por acaso vier 4 barras caindo aqui contra a média, problema, beleza? A gente quer a favor, sempre a favor. E aí a gente tem que procurar no gráfico basicamente um movimento forte, um candanguinho tentando parar esse movimento e sendo completamente atropelado pelo mercado, ok? Então, ó, a gente vai encontrar os critérios, 4 barras na mesma direção, eu vou considerar até 3 aqui. A entrada no rompimento da máxima do candle que tenta reverter, o stop na mínima
e ele precisa obrigatoriamente ser acionado no candle seguinte. Se o candle seguinte não ativar a entrada, a gente não desce a entrada, a gente remove a entrada e espera por um novo sinal, beleza? O conceito de barra ignorada também está presente no meu setup, que é o QQ1, e se você ainda não viu, vai lá ver, vale bastante a pena. Bom, no nosso segundo exemplo, então, 4 barras. O mercado aqui está subindo forte. Bom, a gente não sabe qual é o contexto anterior aqui, certo? Mas ele está com 4 barras na mesma direção. Isso vai mostrar para a gente que ele provavelmente está forte naquela direção. E se depois de uma barra vermelha ele romper essa máxima, na barra seguinte, significa que o mercado provavelmente está forte sim e vai continuar seguindo aquele objetivo, tá? Então aqui, como vocês podem ver, não faz diferença se ela perde a mínima ou se ela supera a máxima, desde que seja uma barra que tente reverter o movimento, ok? E aí a gente vai trabalhar isso aqui. O alvo, como eu falei, eu vou trabalhar buscando sempre a amplitude da barra anterior. Se a barra anterior for menor do que a barra atual, aí eu normalmente vou trabalhar com alvo de 2 para 1. Minha decisão pessoal, ok? Você pode trabalhar com o conceito de True Range, que tem um vídeo aqui no canal também explicando como utilizar o True Range, ou você pode trabalhar com 1.6 se você quiser entrar e sair mais rápido das suas operações. Bom, terceiro exemplo então, mesmo esquema. Ó. Essa aqui é um doji? É um doji. Uma outra coisa que é muito importante é quando a gente procurar essas barras direcionais aqui, elas não podem ser dojis. Elas precisam ser barra com corpo, beleza? Elas precisam ser barras fortes. Mesmo que seja um corpinho, igual essa aqui, ela precisa ter corpo, ok? E aí, entrada, stop, precisa ser acionado obrigatoriamente no candle anterior e o alvo seria a projeção do candle. Aliás, precisa ser ativada no candle seguinte e o alvo seria a projeção do candle anterior a partir do ponto de rompimento, desde que você tenha um risco retorno 1 para 1 ou maior, ok? Você está vendo esse canal aqui pela primeira vez, nos próximos vídeos que você vê, você vai sempre ver que eu sempre falo para usar um risco retorno maior do que 1 para 1 no mínimo, e a sugestão é sempre 2 para 1. Bom, eu acho que aqui já deu para entender, né? Para esse vídeo aqui eu separei 4 exemplos, e aí vamos ver no gráfico como é que funciona. Esse gráfico aqui é o do mini dólar nos 5 minutos, tá? Aqui é no dia 11 de agosto, porque tem um exemplo bem claro aqui que eu queria mostrar para vocês, então ele vai funcionar muito bem. Antes de eu te mostrar esse exemplo, se você chegou até aqui e ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link aí na descrição. Você está cometendo um pecado de não ter a sua ainda. São mais de 30 modelos, então é só você olhar ali, tem desconto para vocês, beleza? É só olhar ali e clicar no link. E se por acaso você quiser alguma que não tem aqui, aperta o botãozinho aqui e manda uma mensagem lá que a gente faz um modelo para você. Bom, agora sim, vamos lá, merchan tá feito. O que é a barra ignorada então? Só para poder lembrar, são pelo menos 3 ou 4 barras na mesma direção, na direção da tendência, ok? Nesse caso aqui, eu estou com uma média móvel de 20, eu vou mudar ela para uma média móvel, vou botar só exponencial aqui, porque eu quero que ela aponte para a direção que eu estou aqui. Pronto. Ela apontou para baixo, então a partir do momento que a média aponta para baixo, eu só posso pensar em vender. Você consegue enxergar a média, a barra ignorada aqui? Eu acredito que sim, certo? Então, fala aí qual é o número dessa barra, porque a gente tem um contador de candles aqui. Bom, se você falou que a barra ignorada aqui é a barra 58 na venda, você está certo, beleza? Então, essa daqui é o exemplo mais claro que pode ter. A tendência virou para baixo, a gente teve uma barra, 2 barras, esse corpinho aqui não está muito convincente não, aí vem essa barra aqui, convincente, essa barra aqui ele faz uma barra branca. Quando ele forma essa barra branca, a gente então coloca na plataforma a nossa ordem de venda na mínima dessa barra, aqui, ó. Coloca a ordem de venda na mínima dessa barra, um stop na máxima dessa barra e projeta o alvo. Como eu falei, às vezes nesse setup aqui a gente vai encontrar, né, como a projeção, por exemplo, da barra anterior, seria esse movimento aqui para baixo a partir do rompimento, só que não fica 1 para 1. O que você pode fazer é isso aqui, ó, estender
aqui, tá vendo? Com a projeção de Fibonacci. Então o seu alvo ficaria toda a amplitude dessa barra a partir daqui ou aqui. E aí a gente tem um risco de retorno maior do que 1 para 1. Se você não quiser usar isso daqui, você pode calcular a própria amplitude da barra para baixo em 1 para 1.6, que é uma das sugestões, ou 2 para 1, beleza? Aí depende de cada um, se você quiser sair mais rápido, sai em 1.1618. Ou a gente pode usar o True Range também. Então aqui, ó, a gente vê aqui que a média do dólar do True Range estava em mais ou menos 10, né? Estava em 11 pontos aqui. Então a gente calcularia 11 pontos para baixo. A entrada aqui, calcula 11 pontos para baixo aqui, estou em 40.5, onde é que está? 40, vamos ver, 10, peraí, fazer assim que é mais rápido, 11, mais ou menos aqui mesmo, 11 pontos para baixo, beleza? Então é a média do True Range, esse daqui é o True Range de 50, que é o que eu uso, e eu explico lá no vídeo do True Range, tá? E aí, deu a entrada, se ativar no candle seguinte, opa, fiz besteirinha, mas tem problema não, aqui ó. Aqui, ativou no candle seguinte, deixa o stop ali e fica esperando bater no alvo, ou no stop, beleza? Você pode ajustar se quiser, mas não é o recomendado, que você perde um pouquinho das estatísticas do sistema. E aí fica esperando. E agora, ó, uma barra, 2 barras, 3 barras, isso daqui é uma barra branca ignorada se perder a mínima, certo? Não. Por que não? Porque o candle 61 ele não tem corpo, ou quase não tem corpo. Se fossem 3 barras assim, ou 3 barras assim, a gente poderia até aceitar, beleza? Mas nesse caso aqui não teve, fica esperando, 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 até que eventualmente em algum momento vai ter outra, e aí você pega uma outra oportunidade no mercado com esse setup, ok? E aí tem que passar mais um tempo esperando, até que uma barra branca, 2 barras brancas, 3 barras brancas, 4 barras brancas. Nesse momento aqui, a média já está apontando para cima. A gente posiciona então a entrada no rompimento dessa máxima, um stop na perda dessa mínima. E se o candle seguinte ativar a entrada, a gente pode então tomar a posição no mercado. E aí ele fez ali, a gente botou nossas ordens, ele fez um segundo candle. E esse candle ele desativa o nosso setup, então você já não pode mais entrar. E nesse caso você tiraria sua ordem daqui, remove aqui, remove o stop e fica esperando. Foi uma pena, porque depois ele explode, vai embora na direção do alvo, mas é assim mesmo que acontece, beleza? Então esse daqui foi um exemplo no dólar. No índice, a gente também vai encontrar isso aqui acontecendo. Olha só, esse aqui foi o dia de hoje, dia 12 de agosto. Candle 96, o 97 faz um dojizinho, não é muito legal, mas o 98 e o 99 compensam por isso. E aí vem o Candle 100. E o Candle 100 é uma barra ignorada de compra, ok? Não é super convincente, porque esse movimento aqui precisaria ser um pouco mais consistente, porém a gente poderia tomar a compra aqui, e aí entra com uma compra nesse rompimento, um stop nessa mínima, e nesse caso, olha que interessante, é uma barra ignorada? É uma barra ignorada, e também é um inside bar, e aí a gente calcularia o alvo aqui sendo a amplitude desse candle aqui todo para cima a partir do rompimento, tá? Então muitas vezes o conceito de um setup vai se embolar no conceito do outro setup, por isso eu criei o QQ1, ok? E aqui você poderia calcular assim, ou poderia pegar o ATR, ó. Então o ATR estava em 220 pontos, 250 pontos, e aí você vai calcular então um alvo de 250 pontos para cima, que ficaria aqui, beleza? Ficaria, vamos marcar ele, mais ou menos aqui, certo? Mais ou menos aqui, 250 pontos, um pouquinho mais para cima, beleza? E no caso, esse alvo aqui seria um pouco maior até do que o alvo do inside bar. Maurício, qual eu devo usar? Eu não posso te dizer qual você deve usar, por isso eu te dei as sugestões, tá? Mas seja lá qual você escolher,
use sempre o mesmo, porque se nesse daqui você vai no alvo do inside bar, e aí da próxima vez você vai e prefere usar risco retorno 2:1, e no outro você quer usar o 1618, ou você quer usar ou ATR, ou alguma coisa diferente, você vai ter estatísticas diferentes, e você precisa fazer uma quantidade muito grande de operações para poder validar se o sistema que você está executando é válido, sempre da mesma forma. Como eu estou falando aqui de um setup do Oliver Vélez, eu vou citar de novo a forma como ele diz. Você precisa testar no mínimo 20 vezes um setup para poder saber se ele é rentável. E da maioria dos setups testados, se você testar também, você vai ver que quando você faz a 20ª operação, normalmente o setup já está sendo rentável, ok? A minha sugestão é que você faça isso pelo menos 100 vezes, por isso eu fiz o backtest no dedo e mostrei para vocês. Eu não falo da boca para fora, eu realmente fiz centenas e centenas e centenas, milhares de vezes o mesmo setup até ter um resultado e consistência. Então eu coloquei isso aí tudo para você ver também. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso me motiva muito a continuar, porque eu sei que vocês estão gostando. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!